funciona pelo INSS, né? A gente só trabalha com funcionários da prefeitura. Hoje não é o INSS. Hoje não é o INSS. Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Não é do INSS, o seu podcast semanal de RPPS está aqui, episódio novo aqui e dessa vez vamos trazer a 20 Partners e aqui mesa dupla na nossa mesa virtual. Eduardo Reichert, que é já a figurinha carimbada dos RPPS aí, já de longa data. Tudo bom, Eduardo? Opa, fala Rafa, tudo bem sim. Primeiro, quero agradecer pelo convite, sempre legal trazer um tema novo. Podcast que está crescendo bastante, cara, eu já ouço ele toda semana, faz parte do meu trajeto aqui de casa até o escritório. Então, cara, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade e pode contar com a gente. Opa, da mesma forma aí também, que tiver à disposição, tanto a página institucional quanto a página de podcast aí, estamos aí à disposição. Antônio Vieira, que é head também aí de negócios da 20 Partners. Tudo bom, Antônio? Tudo bom, Rafael? É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço a oportunidade de conseguir reunir vocês aqui e conversar um pouco mais de um assunto que muitos RPPS estão começando a olhar com um pouco mais de carinho, que é a parte de FIPS, né? E a 20 Partners já dá para dizer que está numa vanguarda já em relação a FIPS, né? Então, para o pessoal que às vezes não é na área de investimentos e quer conhecer um pouco mais aí, né? Até porque, deixa eu falar um pouco de institucional, lá no serviço já me cobraram já falando sobre parte de investimentos, mesmo pessoal que não trabalha na parte de investimentos. Então, quem é a 20 Partners, há quanto tempo que ela está aí no mercado e o que são esses FIPS, afinal de contas, aí? Então, Edu, se quiser complementar, mas então a 20 ela é uma casa de investimento em geral, tá? A gente tem tanto ativos líquidos quanto ilíquidos, no total perto de aproximadamente 70 bilhões de reais, tá? Listada na Bolsa de Nova York, na Nasdaq, e a gente faz investimentos alternativos em geral e ativos líquidos também, então ações, renda fixa, então tem hedge fund, então a gente tem também a parte de M&A, etc. Mas na parte estruturada, tá? Então nessa parte de alternativos, que a gente usa o FIP como um dos instrumentos para a gente fazer esses investimentos. Então, por isso que a gente fala que a gente tem uma experiência grande, muito longa em FIPs, porque a gente vem investindo em alternativos há mais de 20 anos. Tá? Eu acho que, só complementando o que o Antônio falou, é o seguinte, a gente é extremamente relevante no segmento institucional. Então, acho que é um ponto que a gente gosta de falar, já aliado com isso. Então, a 20 ela tem 15 anos, a gente fala que por mais que a gente não seja tão velha, a gente é composto por gente de muito mais idade do que esses 15 anos, só que um ponto relevante é que a gente começou com esse DNA de participação. Então, se você pegar o histórico da 20, a gente estruturou diversas empresas ao longo do nosso histórico. Entre elas, a gente pode falar Equatorial Energia, Burger King Brasil, Uniaselv, então diversas empresas. Obviamente, os negócios foram crescendo, então hoje a gente é uma plataforma de quase 70 bi, como o Antônio falou. E um ponto importante é o seguinte, a gente acredita que a gente é do tamanho ideal que a gente precisa ser, porque a gente não pode. O objetivo da 20 não é ser pequeno a ponto de ser uma boutique, e não tem nada errado em ser uma boutique, eu acho que isso daí vai muito do objetivo, mas para a gente conseguir construir os negócios que a gente acredita, é importante que a gente tenha tamanho e relevância. Então, por isso que a gente acredita muito que a gente está num tamanho que é importante para a gente conseguir construir o que a gente quer. Aliado a isso, só para trazer um contexto institucional, a gente gosta muito do cliente institucional aqui dentro. Eu acho que se eu juntar o institucional daqui de dentro, que é o fundo de pensão, seguradora, RPPS, que a gente está falando de aproximadamente 38% do patrimônio que é gerido pela 20, se eu juntar esses 38% com mais aproximadamente 25% que é do institucional de fora, eu estou falando de uma casa que tem quase 2/3 dos ativos geridos por ela voltados para investidor institucional. O que isso é bom? É o seguinte, a gente tem uma casa que todos os processos nossos são pensados em receber o recurso desses caras. Então, em linhas gerais, assim, a gente é muito feliz em atender bem vocês e estar próximo do segmento de vocês em todas as frentes. Pessoal, desde ações, desde de participações, desde multimercados. Só para fechar, um ponto importante é o seguinte, a gente, se você pegar o Rank Ambima, você vai ver que a gente deve ser o 7º gestor do Rank. Obviamente isso daí sempre varia,
Mas quando você pega só, se você considerar só ativos de risco, o FIP, fundo de ações, você vai ver que a gente fica sempre entre o primeiro e o segundo. Então, a gente é uma casa que se preocupa com o institucional e exatamente em trazer coisas não convencionais para o segmento. Acho que esse é um ponto importante, aí tentando fazer uma história longa curta. Isso, Edu. Rafa, então a gente tem. O que a gente faz? Faz private equity, a gente faz infraestrutura, a gente faz real estate, a gente faz crédito, tá, em todos os aspectos dessas classes de ativos, com adição a tudo que o Edu já falou, né? De ação, renda fixa, etc. Então, de fato, a gente tem o que o cliente precisar aqui na 20, a gente consegue servir. Trazendo um pouco mais nessa questão de seleção, né? Hoje a gente vê, por exemplo, muito se ouve falar em NTNBs, mas cabe ainda para o investidor colocar investimentos estruturados na carteira, esses alternativos, ou vocês acham que ainda é muito momento de ver as NTNBs, como a gente tem notado em muitos lugares aqui, muitos RPPS? Eu não acho que seja conflitante você ter uma B num patamar alto, a maior parte do seu portfólio ir para B, mas alocar um pouco no alternativo continua sendo muito importante. E por dois aspectos aqui que eu olho. O primeiro, é uma classe de ativo que recorrentemente entrega resultados acima da renda fixa e acima de ação, né? É uma classe de ativo que entrega resultados mais altos. Dito isso, em qualquer portfólio teria espaço uma classe de ativo que tenha resultado bem feito. Adicionalmente, qualquer carteira que você tenha de B, ela paga uma amortização e um juros anual. Então, partindo do princípio que o Brasil não vai ser um desastre, o Brasil vai continuar sendo um país equilibrado. Então, a NTNB deveria convergir para patamares menores, né? Esses juros vai cair no futuro. Então, tanto as fundações quanto os RPPS vai ter um desafio, tá, de reinvestimento desses juros e amortização que eles vão receber nesse ano que vem, 2026. Então, e os FIPs, como normalmente são estruturados por chamada de capital, tá, o fundo FIP vai chamar no tempo e vai casar com essas amortizações, esses juros da NTNB. Por isso que eu falo que não são conflitantes. Então, é uma oportunidade para o fundo, para o nosso cliente, né, para um RPPS, etc., reinvestir aquele capital numa TIR, né, alta, tá, acima até da B, sem abrir mão da B atual. E eu acho que até um ponto importante é que a grande parte dos RPPS acaba fazendo esse investimento com marcação na curva. Então, o FIP ele acaba encaixando muito bem nessa questão do fluxo, dos cupons, porque você não tem que desprender todo o capital que você subscrever no D0. Então, como o RPPS cada vez mais tem feito uma gestão focada em ALM, enfim, numa estrutura mais de longo prazo, né? Então, assim, que o RPPS vai crescendo, ele vai se tornando um navio, né? Você não faz movimento curto rápido. Então ele encaixa muito nessa questão do longo prazo, de você fazer o seu capital conseguir ser reaplicado a taxas melhores, porque um dos grandes problemas dos ALMs é o seguinte, é o risco de reinvestimento. Porque para você garantir a sua meta atuarial, você tem que lembrar que você tem que reinvestir todo o seu fluxo naquela taxa que você está garantindo. E a B, ela vai estar presa no vencimento, com a questão dos cupons, enfim. Então, a oportunidade do estruturado do longo prazo, eu acho que ela fala muito com essa questão de você conseguir recompor parte da sua meta, imaginando, obviamente, um país dentro de uma normalidade. Então, voltando para uma taxa saudável aí de juros de novo. Porque realmente a taxa que a gente está vendo hoje no mercado é uma taxa irreal, né? IPCA mais 6,30, se não me engano, o que eu vi nos últimos calls aqui, é uma taxa que é irreal para todos os vencimentos praticamente, né, de NTNBs. Então, assim, dado esse fluxo, que vocês bem falaram que acontece com as NTNBs, né, o que deve ser levado em conta na hora de montar um programa de investimento nesses alternativos? É só esse fluxo que ele vai vindo para poder utilizar em apostas nos FIPs, ou que mais outros fatores vocês veem que dá para a gente considerar para os RPPS? Perfeito. Então, uma vez tomada a decisão de que é uma classe de ativo interessante, existe uma forma de investir de uma maneira de minimizar a probabilidade de perder capital, ou seja, diminuir risco. Tá? Então, para mim, você tem que montar um programa focado em alternativos, decide junto com o seu ALM lá no plano qual é a alocação que você quer chegar,
e montar uma maneira de minimizar esse risco. De que maneira a gente faz isso? Né? De que maneira a gente faz aqui na 20, que é a maneira que a gente sugere os RPPS fazerem parecido. Que é, a primeira é diversificar, é você não eleger a priori quem é a classe de ativo que vai ser melhor sucedida na próxima janela. Então você tem, quais são as principais classes, né? Aqui listão, tem o Private Equity, tem o infraestrutura, tem o crédito e tem o imobiliário. Tá? Esses quatro na caixinha alternativos. Então, é o quê? É um crédito imobiliário e infraestrutura de longo prazo, tá? Para ganho de capital. Então, não estou falando aqui de renda, estou falando de ganho de capital. Né? Então, e dentro de cada uma dessas classes de ativo também tem as suas subdivisões. Né? Então, Private Equity, você tem comprar o controle de uma companhia, são aqueles Private Equity que compram o controle, você tem os Private Equities que investem em participação minoritária, você tem os Private Equities que entram para reestruturar, você tem o Venture Capital, você tem o de alto crescimento. No infraestrutura você tem o focado em saneamento, tem o focado em energia, tem o focado em rodovia. Então você vai criando, e no crédito tem a parte de, chama Special Situation em inglês, né, que é a parte de situações especiais, que no fundo é um grande nome aqui para você chamar qualquer crédito que não seja um crédito bancário normal, com PMT, com pagamento mensal. Qualquer coisa que você tenha que desenhar um pouquinho diferente já chama de crédito de situação especial. E no imobiliário também, né? Pode ter galpão logístico, torre comercial, torre residencial, tem um pouco de tudo. Então a ideia, a primeira é, não tente acertar quem vai ser a melhor na próxima janela, que isso é muito difícil. Tá? O ideal é ir lá, buscar, depois a gente pode entrar até um pouco nesse quesito, de como é que escolhe gestor, etc., mas no ponto anterior é diversificar as classes. É botar um pouco de infraestrutura, sim, botar um pouco de imobiliário, sim, botar um pouco de private equity, sim, e com as suas respectivas subdivisões, a gente vai aqui brincando para onde tem mais risco, onde tem menos risco. Tá? Então, acho que a primeira lente de análise e diminuir risco para mim é diversificação. Tá? Acho perfeito. Acho que não tem muito complementar. Acho que é essa a ideia mesmo. Você está falando com o cara que monta a carteira de alternativo. A ótica dele vai ser sempre melhor, mas acho que assim, é imaginar uma parcela, dentro da parcela da carteira do RPPS, aquilo como algo que você vai abrir mão da liquidez, que você não vai precisar daquele recurso, e aí a gente está falando de um cliente que de fato tem o passivo super longo, e o trabalho de fato é entender cada risco de cada alternativo para você conseguir pulverizar ele, enfim, diminuir ele ao máximo e buscar o retorno. Tem outras duas lentes que eu acho que para diminuir risco também, tá? Mas depois, se você tem interesse, eu posso entrar aqui. De como diversificar também, uma vez que da classe é um pouco mais para baixo. Vai ser super importante porque do que eu vejo assim dos RPPS, o pessoal não conhece muito essa diversificação. Só vê a parte dos alternativos aqui, tudo numa caixa só, sabe? Como se fosse tudo um balaio só, uma estrutura só, uma forma de se ver única, sabe? E para vocês que já conhecem há muito mais tempo, vocês já conseguem notar essas diferenças, né? O que tem dessas várias classes dentro dos estruturados ali, cada um entregando e tendo seu potencial diferente um do outro. Eu acho que isso é muito bacana de o RPPS tomar conhecimento e conseguir botar principalmente para os seus comitês, sabe? Porque, bom, o Eduardo também, já por conhecimento de causa, né, já vivenciou muito disso aí. Tem gente que acaba achando que não, o produto estruturado simplesmente é ruim, pronto, não quero. Não, ele é bom e tem muita diversificação. Não precisa ficar só em um único instrumento. Você consegue diversificar em vários instrumentos na tua própria carteira. Isso que é o bacana de você trazer para o RPPS, sabe? Esse tipo de diversificação também. Uma outra coisa até que vem muito assim quando a gente faz pesquisa de Google, assim, principalmente, vem dois nomezinhos ali que são realmente bem em moda agora, né? Que é o Venture Capital e o Search Fund. Aliás, para RPPS, o termo em inglês é uma tragédia, né? Então, assim, para explicar para o pessoal o que significa, afinal, o Venture Capital e o Search Fund e qual que é a visão que vocês têm sobre esses dois pontos aqui. Tá bom. Vou ser bem específico e a gente pode ir aprofundando conforme você achar necessário, tá, Rafael? Então, a parte de Venture Capital é para companhias que a gente chama de startups, são as companhias que estão começando. Tá? E dentro desse guarda-chuva enorme de Venture Capital, tem desde aquela companhia
que está num PowerPoint, então um pedaço de papel que pode ser aquele estudante ou aquele jovem ou mesmo aquele adulto teve uma ideia brilhante, que ele acha que é brilhante, e ele traz, Rafael, investe na minha ideia. Então você pode, desde esse ponto inicial até uma companhia de alto crescimento, que é uma companhia que já passou por todas as etapas, o produto já foi provado, ele já está começando a gerar negócio, mas ela ainda não tem a maturidade para ser chamada de uma empresa investível por um private equity. Tá? Ela está numa etapa anterior a essa, de virar uma empresa já madura. Tá? Então, ele pega todo o escopo anterior ao private equity. Tá? Então, desde o pedaço de papel até uma companhia que já está quase sendo investida com private equity, passando toda. Aí ele chama em inglês, que antes do seed, antes de você semear. Aí depois rodada A, rodada B, rodada C, que é o quê? É cada captação que essa companhia vai precisar fazer. Aí você fala, mas toda companhia passa por todas as fases? Não. O ideal é ser uma companhia muito bem sucedida e o modelo de negócio dela pode crescer sem precisar de mais capital, no extremo, ela só faz uma rodada de capital. E aí já nunca mais precisa de dinheiro de ninguém. Seria sensacional. Então, o que tem um pouco assim? Software. Tá? Então, software, porque é a ideia daquele empreendedor, ele desenvolve, ele vê uma oportunidade, um nicho onde as grandes não estão, desenvolve aquele software, todo mundo que tem alguma dor, tá? As empresas do Brasil têm alguma dor, aquele software resolve a dor, todo mundo começa a comprar aquele software e ele cresce muito. E por que não precisa mais dinheiro? Porque depois que ele desenvolve, não tem muito, lógico que ele vai tentando modernizar, mas não é mega capital intensivo. Tá? Muito diferente de uma pessoa que queira criar uma nova pizza, uma Domino's Pizza, vou criar uma nova Domino's. Você vai precisar de dinheiro para investir em cada unidade, abrir unidades novas, máquina, planta, tudo. Então aqui chama de capital intensivo, né? Então, ou uma fábrica, assim, você pode ter empreendedores de tudo que é tipo. Então o que é muito capital intensivo, você vai ter várias rodadas conforme ele vai performando bem, e acho que são menos capital intensivo, tem menos rodadas. Mas esse mundo de venture capital pega todos esses empreendedores, é uma maneira de você fomentar esses empreendedores. É algo que nos Estados Unidos, né, que você pega onde tem muita estatística, ele entrega uma boa rentabilidade, no entanto, nos 15% melhores fundos, tá, é muito parecido com o private equity. Tá? Na média, quando você pega a média dos gestores, fica até um pouquinho abaixo que o private equity, dependendo da janela que você está olhando. O que isso me diz? Isso me diz que dado que ela tem mais risco, tá? É uma classe de ativo que eu prefiro ter mais private equity do que ter essa parte de venture capital, porque tem mais risco e você tem um pouquinho menos retorno igual, eu prefiro estar no private equity. Aí a pergunta que você faria, então já vou responder, que mas se tem esse tipo de rentabilidade com mais risco, por que alguém investe? Aí eu falo, porque os 10% melhores dão uma rentabilidade muito, muito boa. Então tem sempre alguém tentando ir lá fazer melhor do que quem lá está conseguindo fazer. E aí tem aquele investidor que acredita naquele gestor e está sempre apostando. Acho que vou ganhar. Mas somente os 10% melhores gestores conseguem de fato entregar uma rentabilidade muito melhor que o private equity no mercado americano. Trazendo isso para o mercado brasileiro, no mercado brasileiro ainda não tem um gestor que tenha feito ciclos completos. Tá? Tem alguns que já estão desinvestindo, mas são pouquíssimos. Então, para a gente aqui na 20, que cuida de dinheiro institucional, dinheiro de RPPS, a gente é uma casa de ativo que exige um estudo muito mais profundo. Eu prefiro ver esse dinheiro voltando para os cotistas, eu falando, entendi, então é essa rentabilidade que está entregando. Porque o que tem hoje é papel. Né? Então, hoje, não quer dizer que qualquer pessoa pode ir lá e dar preço, não estou falando de maneira nenhuma, estou falando isso. Tem pessoas competentes, estão lá investindo, tem companhias dando muito certo. Um exemplo aqui para todo mundo saber é o Nubank. Nubank foi investida de um fundo de venture capital, era uma startup para um empreendedor e foi muito, muito bem. Então, aqui é um exemplo, mas também para um exemplo bom, tem vários exemplos ruins. Então, o que o gestor faz? Ele, uma vez por ano, avalia aquelas companhias que estão ali dentro do veículo e te mostra, se eu conseguisse vender tudo hoje, qual seria a minha rentabilidade? Quando você olha para esse papel, do que se eu conseguisse vender hoje, parece legal. Aí fala, valeria botar alguma coisa de dinheiro aqui nessa caixa de ativo. No entanto,
eu quero esperar ele devolver o dinheiro, eu ter certeza que aquela rentabilidade existe, para eu ter uma segurança de pegar dinheiro de RPPS e colocar aqui nessa classe. Tá? Na pessoa física, que não é um dinheiro institucional, não estão falando para o aposentado, você faria uma aposta nessa classe de ativo? Faria. Acho que botar um pouco. Faz sentido um investidor botar um pouco de percentual do patrimônio nessa classe, uma parte pequena, claro que tem muito mais risco, mas eu não vejo muito problema, não. Indo para a parte do Search Fund, que em português é fundos de procura, né, é relativamente parecido em algo mais inicial. Tá? Que é o quê? Qual é o conceito por trás? O conceito americano, que surgiu lá na Faculdade da Califórnia, lá em Stanford, que é um aluno se forma, ele quer virar CEO de uma companhia, então ele busca dinheiro de investidores, falou, me banca aqui durante 2, 3 anos, paga o meu salário baixo, bota o salário baixo, e paga um pouquinho também para eu fazer diligência, que eu vou buscar uma empresa para a gente comprar. Tá? Uma empresa pequena e média. Quando eu achar, mas você não tem obrigação de comprar, não. Você só me banca durante 2, 3 anos para eu ir lá procurar. Uma vez que eu acho, eu trago para você. E falo, achei. Eu quero investir nessa companhia aqui. Você topa? Se você topar, você bota um capital como se fosse um private equity. Se você não topar, você vai embora e eu te devolvo o dinheiro se os investidores, outros investidores quiserem comprar essa companhia. Se por acaso eu estou procurando não achar nada, aí eu vou embora para casa, não achei nada, desisto e você perdeu seu dinheiro que você estava bancando meu salário. Tá? E uma vez, então vamos no cenário que deu certo. Consegui comprar uma companhia, os investidores toparam, botaram dinheiro, eu comprei essa companhia. O que eu faço? Eu vou tentar gerar valor, crescer, igualzinho o Private Equity, tá? Só que de empresa pequena e média. Vou gerar valor, crescer, e aí vou vender essa companhia, e quando eu vendo, eu devolvo o dinheiro para o meu cotista. Tá? Então, é um private equity de pequena e média empresa, de uma empresa só, de um empreendedor originalmente jovem, acabou de sair da faculdade. Aí você pergunta, isso é escrito em pedra? Não. Eventualmente pode ter um executivo que estava trabalhando lá na Chrysler, na Tesla, lá, e falou, quer saber, não estou gostando mais de trabalhar nessa empresa, eu quero empreender. Só que em vez de empreender, de ter uma ideia, ele fala, eu não sou brilhante, não tenho essa ideia toda, eu vou pegar uma empresa que já existe. Alguém quer me bancar enquanto eu procuro essa empresa que já existe? Porque, de fato, tem muito menos risco do que startup, né? Startup é uma ideia, tem todo o risco daquilo dar certo. Quando você compra uma empresa que já está ali funcionando, você já sabe, ela já gera caixa, ela já tem cliente, tem menos risco, de fato. Então, para aquela pessoa que quer empreender, é uma forma de empreender com menos risco. Daquela pessoa que quer investir em empresas de alto crescimento, é melhor investir do que numa startup. Então, tem um racional por trás desses fundos de procura. No Brasil, está indo nesse mesmo crescimento que está tendo nos Estados Unidos, estão surgindo empreendedores que estão querendo aqui achar, tem já investidores bancando esses empreendedores. Mas aí eu vou de novo para o ponto do Venture Capital no Brasil. Não teve um ciclo completo diversificado. Você consegue pegar 1 ou 2 exemplos? Consigo, pegar uma empresa ou 2 empresas, mas isso não faz a regra. Né? Então, de novo, e aí, vou separar a física de institucional. O dinheiro de um RPPS, eu tenho que tratar com dinheiro que eu não posso perder. A maneira que eu gosto de olhar aqui na 20, a gente olha, eu não posso perder meu dinheiro. Aí você fala, então você garante qual é a rentabilidade dessa classe de ativo aqui? Só tem poucos exemplos. Deixa eu esperar? Então eu espero. Vamos esperar um ciclo completo e aí a gente vai para esse fundo de procura. Mas, então essa é a diferença do Venture Capital para o Search Fund, né? Para o fundo de procura, que tem muita gente falando e de fato está crescendo lá nos Estados Unidos. Tá? Essa parte do Search Fund aí, eu começo a olhar assim, realizando quase como um caça-talentos, assim, né? Para conseguir encontrar alguém com potencial para conseguir ser investido ali, né? Você tem você tem que. A primeira coisa é você analisar quem é esse empreendedor que vem pedir seu dinheiro para você bancar ele. É uma análise da pessoa, porque você não sabe, não tem empresa, então você não sabe o que você está comprando. E na verdade você não está comprando nada, você está bancando o salário dele e a diligência. Então, é o que você falou, você está comprando aquela pessoa. E aí depois, quando ele achar a empresa, você julga a companhia. Mas você julgar o talento inicial. Está certíssimo. E nisso aí, você tem a seleção do pessoal ali.
trazendo agora para a estrutura que tem, por exemplo, dentro da 20, né? Como que você escolhe o gestor certo para conseguir fazer esse tipo de trabalho? Como você tem esse tipo de seleção de gestores? Perfeito. Então, é muito mais formal aqui, um histórico muito grande. Tá? Saindo desse mundo de venture capital e de search fund, a gente vai para o mundo de private equity, infraestrutura, crédito imobiliário. Desses 4 é o mesmo processo, tá, Rafael? É esse que eu vou mencionar aqui. Então, eu decidi aquela classe de ativo ou aquelas classes de ativo. Como é que eu escolho o gestor? Então, a primeira coisa que você olha é a performance. Você não vai botar dinheiro em alguém que só perde dinheiro. Então, a primeira coisa que eu olho é a performance. Só que aí você fala, basta olhar para a performance? Não. E tem diferenças de performance. E tem diferenças de performance até no mesmo número absoluto. Então, se alguém me deu 20%, um gestor A me deu 20% de retorno, o gestor B também me deu 20% de retorno, é a mesma coisa? Não necessariamente. Por quê? Porque se alguém investiu, um gestor investiu em 10 companhias, tá? E o retorno inteiro do fundo, esses 20%, vieram de uma empresa só, é um risco muito grande. É diferente de alguém que investiu em 10 companhias e ganhou 20% ao ano na média nas 20, nas 10, entendeu? Ganhou 20% nas 10. É muito mais harmonizado. Tá? A probabilidade dele repetir no futuro aquela rentabilidade é muito mais alta. E o que eu estou fazendo aqui quando eu estou investindo? Eu estou apostando que aquele gestor que gerou a rentabilidade no passado vai ter condições de repetir essa rentabilidade para o futuro. Tá? Então é isso, é uma aposta de que o futuro vai repetir o passado. Então eu olho rentabilidade, é o primeiro ponto. Segundo, consistência, né? Em cima, como eu falei, harmonizado em todos os ativos. O terceiro, eu olho para... e aí aqui eu olho tanto para o material que o fundo vai me prover, entrevistando aquele gestor, quanto olhando, entrevistando também investidores que investiram no passado, o que ele te prometeu lá atrás? E aí eu olho da onde veio esses 20 ou 30, essa rentabilidade. Da onde veio a rentabilidade? Se a rentabilidade veio exatamente da onde o gestor, há 10 anos atrás, 5 anos atrás, me prometeu, mostra consistência. Ó, esse cara é bom. Ele falou que ia ganhar dinheiro aqui e me entregou o dinheiro dali. Agora, se ele apostou no A e o retorno veio do B, me dá uma insegurança enorme de que será que no segundo ciclo, no terceiro ciclo, ele vai conseguir ter a sorte de novo? Né? Aqui o nome do jogo é tirar a sorte fora. Eu não, né? Investir não é cassino. Não é para ser cassino. É diminuir o máximo possível a possibilidade de perder dinheiro. E como é que eu faço isso? Eu tento tirar a sorte do jogo. Então, olho muito para onde ele estava indo, o que ele me prometeu, da onde veio essa rentabilidade. Outro ponto muito importante aqui, principalmente para a RPPS, é a reputação desse gestor. Tá? Uma coisa é ser uma gestora de 3 amigos, tá? Funcionando num espaço comunitário de um WeWork, por exemplo. Sabe ali. Outra coisa é uma empresa grande, que tenha ações listadas em bolsa, que tenha várias classes de ativos, que tenha algo a perder ali, tem uma reputação a perder. Por que eu falo isso? Porque tem muito aventureiro, e não estou falando que é má fé aqui, mas pode ter grupos aventureiros que estão ali fazendo, pela primeira vez, apostando a vida deles naquela transação. Agora, eu prefiro pegar uma gestora que tenha já muita experiência, muitas outras informações de outras áreas, para, de novo, melhorar a forma de análise, melhorar o skin in the game, né, que é o que ele bota ali, o que ele tem a perder se aquele fundo não for bem, tá? É muito, muito importante. Então, olha para essa parte de reputação, muito importante. Então, o próximo quesito é a parte de giro de equipe, porque quando você investe num fundo fechado, é quase como um casamento sem possibilidade de divórcio. Né? Então, você investe por longo prazo, então aquela equipe que você está investindo, que você está avaliando, você tem que garantir que ela vai continuar ali depois que você colocar o seu capital. Então, a análise, saber se aquela equipe, ela no passado girava muito, aquela gestora que as pessoas entram e saem, é muito ruim. O que a gente prefere é uma gestora em que as mesmas pessoas que estão lá continuam, elas estão incentivadas, estão felizes naquela gestora, estão sendo bem remuneradas. Para quê? Para não ter o risco de chegar um terceiro, pagar mais, levar a equipe, e eu fiquei com aquele fundo fechado, que as pessoas que eu apostei foram embora, e eu fiquei refém de quem vai tomar conta daquele fundo depois. Então, isso é um quesito muito, muito importante. E, por último, que tem um pouco de a ver com essa parte de remuneração, mas aí aqui muito mais
na ponta do incentivo é aquela equipe ela é remunerada, basta o capital estar lá dentro, que ela já ganha o suficiente para ela ficar confortável, ou o fundo precisa ter uma boa performance para ela ganhar um bom capital, uma remuneração. Eu prefiro, como investidor, que o gestor ganhe quando eu ganhar. Ele não deveria ficar super confortável ganhando somente o FII de taxa ali de gestão. Para quê? Para ele ter o incentivo de trabalhar mais, ficar lá e entregar um retorno o maior retorno possível dentro daquele cenário. Então, esses são os quesitos que eu levo em conta quando estou escolhendo um gestor para aquelas classes de ativos que eu mencionei. Maravilha. Até talvez uma crítica que muita RPPS faz, né? Não só do FIP, mas dos fundos em geral, né? O tal fundo vai pagar a taxa de performance lá depois de 20%. Cara, eu sou do tipo que assim, ó, se eu puder pagar o dobro e o cara entregar o resultado, tá ótimo. Eu vou receber também o resultado. Então eu quero mais é que o gestor se puxe para conseguir me dar o resultado. Ele vai ganhar, eu vou ganhar, todo mundo vai ganhar. Eu acho que é um raciocínio mais próximo do ideal isso, né? Em vez de ficar só essa coisa de não quero pagar, eu quero uma taxa de administração baixa e eu quero que o gestor não tenha taxa de performance. Eu acho que é uma visão muito curta disso aí, né? A gente, enquanto o RPPS parece que fica muito pensando em baixar custo, você perde qualidade, né? Vamos fugir por 30 segundos aqui da parte, né, de investimentos. Vamos para a parte de licitação. Poxa, eu quero menor preço, a qualidade vai ser proporcional. Se eu quero uma coisa de alta qualidade, eu vou ter que gastar um pouco mais. Trazendo de volta aqui para a parte de investimentos. Se eu quero um produto que vai me entregar uma diferença na minha carteira, que não vai ser o mais do mesmo, eu tenho que entregar uma performance para todo mundo ali. A taxa de administração talvez vai ser um pouco mais alta, vai ter essa taxa de performance? Vai. Mas o cara vai se puxar, ele vai querer trazer esse resultado. Não, a gente se provoca muito nisso, até na mente como um todo, Rafa. Pra você ter ideia, se você pegar os valores da companhia, você vai ver lá que assim, a gente investe inclusive nas mesmas condições que cliente. Isso não é tão comum no mercado. Aliás, a prática costuma ser diferente. Então, assim, a gente gosta de estar junto com vocês no pitch e sofrendo as mesmas dores e as mesmas felicidades. Eu acho que isso mostra o maior alinhamento possível. Até um exemplo que eu acho que é legal, assim, o investidor gringo, ele faz muito essa conta. Principalmente quando a gente fala de estruturado, porque como você contrata um produto de longo prazo, ele olha muito para quanto o gestor vai ganhar de taxa de administração se ele não fizer nada. E por isso que é cobrado o skin the game. O skin the game, que é aquele percentual mínimo que o gestor tem que ter dentro do fundo, nada mais é do que, isso é a parcela mínima que vai machucar nele se ele não fizer nada, se ele não conseguir entregar retorno. E você vai ver que, assim, nos produtos estruturados nossos aqui, até pelo quanto de dinheiro a gente coloca neles, assim, eu tô longe de querer ganhar dinheiro só com a taxa de administração. O objetivo nosso aqui é ganhar dinheiro junto com vocês, fazendo um produto que de fato remunere a gente e remunere o cara que entrou com a gente de sócio, né? A gente fala que a gente enxerga os nossos clientes como nossos sócios aqui dentro. Exato. Então, eu corroboro 100% com o que o Rafael falou. É muito perigoso você ficar olhando só para taxas e FIIs, porque você acaba atraindo aquele fundo que não vai ter as melhores pessoas. Né? Então, não vai ser. Então, aquele fundo vai entregar a melhor rentabilidade para você, que é importante. E aí, como é que. Aí você fala assim, mas você está falando que FII não é importante? Não estou falando isso. Então, onde o FII entra? Rentabilidade líquida. Não adianta você olhar para a rentabilidade bruta, que aí vai ter um FII. Agora, eu prefiro um fundo que me entregue 20% ao ano líquido de FII, ou seja, já pagou tudo que é FII, 20%, do que um fundo que me entregue 10%, tá, com um FII mais baixo. Eu prefiro ganhar 20% ao ano do que 10%. Então, mas o 10%, você vai ganhar, você botar no bolso 20%, mas o gestor vai ganhar um pouco mais. Bom, fico feliz. Se ele me dá mais dinheiro, fico feliz em pagar um pouco mais para ele. Então, olhar para a rentabilidade líquida que já está ajustado para FII. E uma outra coisa que vocês comentaram ali atrás era sobre como você vai olhar para o gestor. Se ele vai entregar em cima de um produto ou de todos os produtos que ele estava dizendo que ele iria entregar de resultado, né? É mais ou menos aquilo que a gente vê hoje em qualquer outro fundo de investimento normal, renda fixa ou renda variável, enfim. O exemplo pode ser de qualquer um ali que você pode usar. Você vai entregar, você tem um bench definido ali.
você vai entregar em cima do quê? Em cima de um produto que você tem ali na tua carteira, ou você vai que o resultado seja de vários lugares, né? Isso é risco, é volatilidade, é entrega de benchmark. Tudo isso que a gente ouve no RPPS também é aplicado para o gestor, né? Com outros nomes, enfim, mas você vê que acaba passando pelo mesmo raciocínio, né? Você vai entregar em cima de 10, poxa, o cara só entregou em um e foi uma paulada. Bom que entregou o que a gente tinha acordado, que era o bench, legal. Mas realmente, você vê um gestor que diz, eu vou entregar sobre 10 produtos, só entrego em um, é algo realmente a ser visto com outros olhos, né? Com outros critérios. Então você ter esse estudo em cima de gestor que vai te dizer A e te entrega de uma forma B, é importante, e até mesmo para o RPPS saber, opa, eu estou assumindo um risco maior aqui, ali eu não quero tanto risco. E esse tipo de diligência é saudável que se tenha realmente. Perfeito. Concordo. Outra coisa também aqui, que eu tive que marcar aqui no celular, Edu, obrigado aí por ter me ajudado nessa parte aqui, tá? O que é essa diversificação por safra e como é que se executa ela? Tá. Esse é um ponto Vou muito só fazer um importante. parênteses que o agradecimento tem que vir pro Antônio, viu? Vieram dele as questões. Obrigadão aí, porque principalmente da gente que acaba não tendo essa vivência todo dia, tem uma certa dificuldade de chegar aí nessa profundidade. Olhando essa parte da diversificação por safra, é algo muito importante que tem que ser levado em conta, porque vamos supor que o comitê de investimento, vocês decidam botar 5% em alternativos. Tá? Você tem uma opção de, naquele mesmo ano, botar os 5% ou botar os poucos. Tá? Botar os poucos é essa diversificação de safra que a gente chama. Por que isso é importante? Porque os investimentos alternativos eles têm um tempo de maturação. Tá? Então, vamos supor que seja de 6 anos. Fiz um investimento hoje, em 6 anos eu vou vender, né, aquele gestor onde eu aloquei dinheiro, ele vai vender aquele ativo e vai devolver. Se eu invisto todas as gestoras nesse ano, daqui a 6 anos vão estar todas elas tentando vender junto. Se o Brasil estiver muito bem daqui a 6 anos, vai ser espetacular, eu vou vender caro esse ativo. Se tiver daqui a 6 anos uma crise financeira no Brasil, eu estou com um problemão, porque vai todo mundo vender ao mesmo tempo numa janela ruim. Só que não tem como eu saber hoje o que é o Brasil daqui a 6 anos. Né? Então, o que eu faço para mitigar esse risco? Para chegar nos meus 5%, que é o que a gente definiu aqui no exemplo, eu boto um pouco esse ano, eu boto um pouco em 2025, eu boto um pouco em 2026. Então, eu diversifico a minha entrada. Para quê? Para eu diversificar a minha saída. Então, eu garanto que eu não estou investindo nem no topo, nem na parte baixa do ciclo. Eu garanto que eu não vou vender o meu ativo nem numa crise, nem num bull. Para quê? Para eu pegar o retorno intrínseco daquela classe de ativo sempre. Tá? Um erro que, às vezes, alguns gestores cometem, tá? Aí, muito comum, mas que atrapalha tudo, que é a última janela foi ruim. Então, por exemplo, a janela de 2011, os fundos investidos em 2011, né, foi uma janela bem ruim, porque se pegou várias crises do Brasil na hora de saída. Tá? São fundos que já passaram de 10 anos, então são os fundos que não foi uma janela boa. Quem investiu nessa janela, no próximo período de investimento, fala, eu não quero, eu não gostei, essa classe de ativo não é boa, não quero botar. O que ele faz? Ele fica fora. Nessa hora que ele fica fora, quando é que ele vai voltar? Vai voltar quando tudo estiver bem, vai ser quando está caro, ele vai voltar para o mercado quando está caro. Esse é um desastre, não pode. Então, em vez de investir todo o dinheiro numa mesma janela, investe aos pouquinhos, que você vai garantir que você vai sempre estar pegando a média dessa classe de ativo, que a gente já sabe que ela é acima de ação e acima de renda fixa. Porque aí você fala, e como é que você sabe que isso é verdade? Porque se não fosse verdade, ela deixava de existir. Não faz sentido alguém botar dinheiro numa classe de ativo que é um pouco mais arriscado se eu não tiver mais rentabilidade. Né? Então, claro, a primeira vez eu boto, mas a segunda vez você vai, a terceira vez acabou a classe de ativo. Então não existe isso. Então a classe de ativo de alternativo, ela de fato entrega uma rentabilidade histórica no longo prazo, por isso tem que falar sempre no longo prazo, acima do que as outras. Aí você pega, numa janela específica pode ter tudo. Pode ter, os juros estiver alto, o renda fixa vai pagar mais, se a bolsa estiver indo super bem, pode ser que ela pague mais. Na média, e aqui o nosso investidor, né, os RPPs, tem uma visão de longo prazo, nessa média eles vão ganhar mais dinheiro em alternativo do que ganham nas outras classes de ativo.
Não, e ainda se a gente for levar em conta, né, que a gente está enfrentando um ciclo mais virtuoso, né, nesses últimos anos, né, ficaria muito fácil de dizer simplesmente vai lá e aporta, né, faz um ano aqui, outro lá e tal, mas para quem está começando por agora, não pegou justamente essas janelas de maior crise, né? Esses ciclos que você vai sofrer um pouco mais. Então o pessoal pode achar que é muito tranquilo também, e não. Né? Aí fica com aquela falsa impressão de que eu posso colocar todos os 5% ou os 10%, conforme o nível de progestão que o RPPS tenha, posso aplicar tudo uma paulada só num único veículo que está tudo certo. E não, realmente tem essas janelas que são um pouco mais complicadas e, como você bem disse, né, 2011 ali tiveram vários sofrimentos ali. Vocês mesmos tiveram em outros produtos, em outros veículos ali, sofreram também um pouco, né? Em maior ou menor grau, todo mundo acabou sofrendo um pouco mais quem estava naquele período ali investido também, né? Sim, então qualquer gestor, aí não importa a classe de ativo, em momentos de Brasil difícil, ele sofre. Não tem o que fazer. Ainda mais no Brasil, onde até o passado é incerto. Imagina a gente fazer previsão de 5, 6 anos. Rapaz do céu, que dificuldade! Exatamente, exatamente. E por que alguém ia querer vender um fundo, né, desse aí em um mercado secundário, né? Como é um fundo onde você tem aquela subscrição onde você não sairia, por que o pessoal ainda acaba saindo em outros mercados ali? Então, o que é, dando aqui para quem não conhece, o que é o mercado secundário, né? É quando você investe num fundo, aí de novo aqui, qualquer um do private equity, infraestrutura ou imobiliário ou crédito, um fundo fechado, e no meio do caminho você precisa se desfazer daquelas cotas. Aí você fala, poxa, mas você não acabou de falar que era um casamento sem divórcio? Fala, é verdade, mas existe um agente aí, que é um advogado muito bom, que é o secundário, que é o que ele vai dar liquidez para você que quer sair antes do contrato acabar. Então, você vai ligar, por exemplo, para mim e eu vou avaliar esse ativo que você tem e eu vou comprar, que a gente chama de mercado secundário. Eu vou substituir você como investidor daquele FIP. Né? Você vai me vender as cotas do FIP. Os ativos continuam dentro do FIP, o gestor continua sendo o mesmo, só que em vez de ser você como cotista, você RPPS, vai passar a ser o meu nome ali, o meu CPF ou o meu CNPJ. Vou comprar suas cotas. Tá? Esse é o mercado secundário. E tem muita gente que fala, não, então, mas se tem alguém querendo vender é porque ele não está gostando do ativo. Não é verdade. Claro que existe isso também. Alguém não está gostando, vai procurar o próxima pessoa para comprar e levar o problema embora. Mas normalmente isso existe, mas não é o que eu gosto. Eu gosto de comprar ativo bom. Então, se eu gosto de ativo bom, mas por que alguém venderia um ativo bom no meio do caminho? Se está indo bem, fica lá. Tudo bem. Então, está indo bem tudo na vida dele, de fato ele fica lá, mas nem sempre está tudo bem na vida dele. Às vezes o investidor, ele tem lá agora um diretor de investimento ou uma direção ali do conjunto do RPPS de levar de 10% para 5% de alternativo. Qual o motivo? O motivo que ele quiser. Ele decidiu levar de 10 para 5. Cabe à equipe de gestão executar essa venda. E aí o que ele faz? Ele procura alguém para comprar essas cotas. Tá? No mundo de pessoa física também existe isso. A gente compra muita cota aqui de algum empresário que está precisando colocar dinheiro na própria companhia. Então, momentos de Brasil como hoje, tá? Que está mais difícil, tem juros altos, e eventualmente aquele empresário está alavancado, eventualmente o banco, para rolar a dívida dele, pede, eu vou rolar, mas eu quero que você coloque dinheiro. Então, o que esse empreendedor faz? Ele vende a poupança dele, né? E aqui incluído nessa classificação poupança, os investimentos que ele tem na pessoa física, investimento em líquido eventualmente, e vende para fazer dinheiro e botar dentro da companhia dele para o banco rolar a dívida. Para quem que ele liga? Para mim. Ele liga para mim e fala assim, você compra o meu FIP? Eu falo, compra o seu FIP. Outro exemplo, está separando. Quando separa, tem que dividir por metade lá o patrimônio. E aí a mulher fala, você tem aí 5 milhões de reais no FIP e tal. Aí ele fala, mas isso aqui é marcação, é papel. Eu não sei se isso é verdade. Ou eventualmente não tem nem dinheiro para dar metade para a mulher. Então o que ele faz? Vende a cota e eu divido o dinheiro. Entendeu? Então está se mudando de país. Os motivos são os mais variados. Tá? Mas o que eu procuro fazer aqui dentro da 20 é comprar de vendedores estressados. Né? A motivação está dentro do vendedor e não do ativo. Eu compro ativos bons. Tá? Um vendedor estressado. Então esse é o motivo de existir esse mercado secundário. Fora do Brasil é um mercado gigantesco
gigante, mais de 100 bilhões de dólares de troca de mão de cotas de FIPs no mercado americano. Tá? No Brasil é um volume infinitamente menor, mas existe. Então aqui até uma provocação. O RPPS, tá? ou qualquer espectador que esteja aqui hoje ouvindo aqui o nosso podcast, se tiver algum fundo ilíquido que queira se desfazer, liga aqui para a gente na 20 que a gente bota um preço e eventualmente faz uma transação ganha-ganha para os dois lados. Mas é assim que funciona o secundário. Né? Por que isso é interessante para a gente? Né? Não é porque a gente é um bonzinho que a gente resolve o problema das pessoas. Não é só isso. A gente gosta, sim, de solucionar o problema dos nossos clientes, mas é uma classe de ativo muito interessante para a gente esse secundário. Porque vamos voltar um passo atrás. O que é no private equity, no infraestrutura, ou no imobiliário, no crédito, quando um gestor de estruturado vem e ele vende uma ideia para você, ele fala, me dá seu dinheiro que eu vou fazer isso. Ele não fez ainda. Né? Ele vende uma tese e eu vou fazer isso. Então você dá um cheque para ele, ou promete um cheque para ele, e ele vai investindo aos poucos. O que ele tem hoje? Zero. Tem só o seu compromisso de colocar dinheiro, tem uma ideia que, se possível, é replicar o que ele fez no passado. No secundário, eu não tenho isso, porque ele já investiu. O fundo está lá investido. Eu já consigo ir lá, olhar a carteira e ver todos os ativos que estão ali dentro. Isso é fantástico. Por quê? Porque diminui risco. Né? Eu já sei o que ele comprou. Aí você fala, mas por que é importante você saber o que comprou? Para ajustar qualquer coisa que tenha errado, que está de errado. Né? O Brasil de hoje, porque quando ele estava investindo, ele estava olhando para o Brasil. Né? Aí ele investiu. Aí eu olho a carteira hoje e falo, essa carteira é adequada para o meu cenário atual ou não? Tá? 2, tem alguma companhia que algo deu errado? Porque quando você está fazendo um investimento, você tem que apostar que aquela gestão que está ali, né, aquele executivo que vai tocar a sua companhia, ele é o cara certo, que aquele setor é tão legal quanto você está achando que é, tá? E que aquela companhia é tão legal para ser bem sucedida naquele setor, com aquele executivo. Né? Esses são os 3 principais pilares de aposta que o gestor está fazendo, né? No executivo, na companhia e no setor. Depois que aconteceu, eu já sei se aquele gestor é bom ou não é, eu já descobri se aquela companhia é boa mesmo ou não é, e se o setor é bom ou não é. Então, olha, e ajusto. E acho que ele pagou caro. O que eu faço? Pago menos agora no secundário. Falou, vendedor, essa companhia não vale tudo isso aqui não, ela vale menos. Esse setor não é tudo mais isso aí não, vale menos. E o contrário é verdadeiro. Se a empresa tiver uma valorização incrível, eu posso pagar mais naquela companhia. Tá? Não tem problema. Desde que tenha ali uma rentabilidade mínima para o meu investidor. Então tem um risco bem menor da carteira, de fato, de eu estar sabendo. Segundo ponto, que é interessante, é um prazo médio muito menor. Por quê? Porque todo o prazo de investimento já correu. O gestor já está correndo atrás de desinvestir. Então, o meu prazo médio, né, o meu duration é menor. Então, muito bom. Eu vou ter rentabilidade alta com prazo menor. Bom, legal. E por último, essa parte da curva J, que é o quê? Você já compra a carteira já madura e quando você compra, normalmente você compra com um certo desconto, né, do que está valendo, tem a performance positiva ali na largada que compensa qualquer taxa que você tenha nessa transação. A taxa essa que eu digo FII, taxa de administração e etc. Então, a curva J é muito mitigada nesse mercado secundário. Então, esses são os 3 principais motivos para a gente gostar do mercado secundário. Não quer dizer que a gente não faça o primário, então a gente faz um pouquinho do primário, é importante ter um pouquinho do primário para até aquele gestor te conhecer, aquele gestor, quando algum cotista dele ligar pedindo que... porque tem isso, né? Às vezes o cotista liga e fala, quero meu dinheiro de volta. Aí o gestor, senhor, você prometeu por 10 anos, passou 5, não posso devolver. Então, só que em vez de ele só falar isso, ele fala, eu não posso devolver, mas liga para 20. A 20 compra. Então, eu quero que o gestor lembre de mim. Então, botar um pouco de primário ajuda. E uma terceira forma de fazer um investimento também, além do primário e do secundário, é o que a gente chama de co-investimento. Né? O que é isso? É quando um gestor ele não tem o cheque inteiro para fazer um investimento que ele identificou. Então, ou por alocação, se ele botar um cheque maior vai ficar muito grande dentro da carteira, o que não seria uma boa análise de risco, ou eventualmente é a última transação que ele tem no fundo, então sobrou pouco dinheiro. Então, tem diversos motivos para ele não ter todo o cheque, mas ele não pode chegar para o empreendedor e falar, eu sei que você precisa de 100, só que eu não tenho 100, eu tenho 50. Não existe isso. Em vez, o empreendedor vai lá buscar o cheque, se ele não tiver, ele vai para outro gestor. Então, o que esse gestor faz? Ele busca alguém para co-investir com ele, ou seja, fazer um investimento junto com ele,
E nessa hora eu gosto muito dessa transação. Então eu coloco um pouco de capital nessa hora também, porque normalmente você consegue negociar FIIs menores, tá? Eventualmente até zero FII no extremo, uma transação como essa, dentro de um fundo ali que aí você tem a chance, você tem a oportunidade de fazer uma análise do ativo. Né? No primário você não sabe onde ele vai investir, aqui com o investimento você sabe exatamente o que ele está fazendo e você julga, quero, não quero, e isso a 20 faz muito bem, aqui a gente sabe fazer, a gente adora fazer esse tipo de análise. Tá? Eu acho que até um ponto legal também, Totti, o primário é importante para o cara te considerar nos co-investimentos, né? Exato. Isso é fundamental. Assim, quer participar da festa, cara, você tem que entrar desde o começo e daí eu abro para você as oportunidades que couberem outros cheques. Acho que isso chama muita atenção no co-investimento também. Não, e o bacana é ter essa possibilidade de o RPPS conseguir ajudar ali a entrar nesse co-investimento, né? E vários RPPS se abraçando para conseguir ir para um empreendimento maior, né? Onde um só não conseguiria, então todos conseguirem ter esse ganha-ganha. Isso que é o legal de você também ter esse tipo de veículo na mão, né? Mas isso aí é algo que é tranquilo ou vai ter casos onde a RPPS não consegue assumir, às vezes, esses cheques aí conforme vai precisando? A gente faz isso por ele, né? Então, que a 20 faz aqui, que é um produto que a 20 faz, ela recolhe esses cheques dos RPPS e a gente faz toda essa análise para o nosso cliente. Então, em vez do cliente ter que se preocupar com tudo que a gente está conversando aqui hoje, com a diversificação da safra, com a diversificação da classe de ativo, com a análise detalhada daquele gestor e com a avaliação dos co-investimentos, essa avaliação e originação dos secundários e dos primários, em vez de fazer tudo isso, a gente faz esse produto para os RPPS. Então, o que acontece? Então, da maneira que você estava mencionando, os RPPS investem nesse fundo, nesse veículo, e a gente executa para eles, dando todo esse retorno para os clientes. Então, é assim que se faz. Caso contrário, o que teria que fazer são todos os RPPS sentarem juntos, originarem juntos e dividir o cheque, é o mais complexo. Esse é um ponto importante, só trazendo para a legislação de RPPS, assim, essa estratégia ela acaba sendo até mais ampla do que o RPPS fazer a carteira por ele, porque você traz esse tipo de alternativa que você não conseguiria fazer de maneira direta, entendeu? Então, além de tudo aquilo que a gente já falou de time, escopo, mais um time profissional olhando, secundário, tudo isso daí também é verdade. Mas o que traz de novo, eu acho que essa possibilidade de co-investimento em ativos aquilo que o Totti já falou, que a gente já conhece, que façam sentido, que agreguem para a carteira. Então imagina como algo a mais ainda dentro do todo que você pode fazer dentro de estruturado. Maravilha. E trazendo um pouco mais para a realidade, né? Quais os resultados que a 20 já tem entregue aí para os RPPS aí? E tem produto já para o pessoal conseguir entrar eventualmente? Se o pessoal está acompanhando por aqui, gostou, consegue entrar mais em algum veículo por aí? Essa é uma classe de ativo que, na média, deveria entregar acima de 20% ao ano de retorno. Tá? A janela atual está muito boa, está entregando acima de 30%, tá? Líquida para o cotista, para os cotistas atuais, onde a gente tem aqui vários RPPS, tá? Como clientes. Mas, na média, é uma classe de ativo que deveria, em recorrência, ter ali acima de 20%. Tá? A gente hoje não tem um produto aberto, mas a gente deve abrir em breve. Tá? Abrir um produto novo, um fundo 2. O fundo 1 já está fechado com os cotistas, os RPPS todos investidos. Maravilha, então. Mais alguma consideração aí, Edu? Não, acho que a gente vai para a rua em pouco tempo. Acho que os RPPS que tenham dúvida podem procurar a gente. A gente está fazendo esse trabalho meio que de conversar, conscientizar, mostrar o que tem de diferente no segmento estruturado. No mais, já posso fazer considerações finais? Como é que... Já pode. Eu já ia em seguida eu já ia começar agradecendo vocês. Bom, então já vou aqui atravessar. Pessoal, brigadão aí por ter aceitado o convite e conversar com a gente. E contato aí, como faz para poder falar com vocês e conhecer um pouco mais dos produtos da 20?
quer agradecer primeiro, Totti? Então, não, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Sempre que precisarem, estamos à disposição. Foi um prazer aqui esse bate-papo. É, de fato, um assunto mais complexo, novo para alguns RPPS, né? Mas a gente faz isso há muito tempo, então estamos à disposição, não só dentro do programa, quanto lá de fora do programa, não só para investidores, mas se tiver alguma dúvida, quiser conhecer mais, mesmo sem nenhum produto, sem nenhum desejo de investir, estamos aqui à disposição. E também aqui para aprofundar dentro do private equity, dentro de infraestrutura, dentro de crédito, dentro de imobiliário, o que precisar, a gente está aqui à disposição da indústria como um todo. Tá? Mas foi um prazer, super bacana aqui o programa e poder conversar. Pegando o gancho aí também, agradecer ao Totti, Rafael, pela disponibilidade, sucesso aí no podcast Não é DNSS, que vem ainda muitos mais episódios bons. Espero que a gente tenha agregado aí e deixo à disposição todo o time de atendimento institucional da Vinci, capitaneado pelo Marcelo Rabá, pelo Marcelo Gengo, pela Karina, que trabalha aqui com dedicação exclusiva ao segmento de RPPS, né? O que a gente já faz aí há bastante tempo, que a gente gosta, que a gente se sente bem. Para aqueles que tiverem interesse, podem nos procurar ou mandar e-mail para a chave rpps@20partners.com. A gente vai ficar super feliz em receber, em entrar em contato, em tirar dúvida. Como o Totti falou, a gente é uma casa que é referência em tudo aquilo que não é convencional, né? Então a gente diz que a gente é uma casa de investimentos alternativos, mas a gente se sente muito confortável em ser visto como uma referência em risco para a carteira dos nossos clientes. E lembrando mais uma vez, o institucional para a gente é o cara mais importante, então contem com a gente aí para trazer para vocês aquilo que pode ser diferente dentro da carteira de vocês, ou aquilo que às vezes é até parecido, mas que pode ser melhor. Então, pessoal, obrigado. O que precisar pode entrar em contato aí. Rafael, mais uma vez, valeu, cara. Pô, eu que agradeço imensamente aí, pessoal. Já estamos indo para 70 episódios aqui já. Um projetinho que começou sozinho e estamos tocando bem aqui. Estamos tocando quase 2 anos já. Estamos seguindo bem aqui o baile. Pessoal, mais uma vez, obrigadão aí por ter aceitado o convite e conversar com a gente. E para você que nos acompanhou aqui também, obrigado. E semana que vem tem episódio novo. Até lá! Tchau, valeu, pessoal.